Fala pessoal, muito bom dia. Meu nome é Beto Albuquerque, sou professor de Ciências e Biologia. No último dia 20, nós estivemos juntos aí em uma live, o nosso projeto Andarilhos Cobras do Bem, junto com o Colégio Europa. Na ocasião a gente falou sobre as questões de meio ambiente, né, como esse meio ambiente está sendo afetado atualmente, principalmente a Mata Atlântica, e os animais que vêm chegando próximos à cidade, aí, principalmente os animais peçonhentos, né, que a gente comentou. E na ocasião surgiu algumas dúvidas dos alunos, então eu resolvi gravar esse vídeo explicando para vocês as dúvidas que vocês tinham aí, que vocês listaram nessa live e eu não consegui responder para vocês. Aí o professor Daniel, junto com o professor Jonathan, eles anotaram essas dúvidas e eu vou esclarecer para vocês nesse vídeo. Beleza, galera? A pergunta número 1 da Cecília. Depois que a taturana morre, ela ainda consegue inocular veneno? É uma pergunta bem bacana, falando sobre a taturana Lonomia, né, que é uma taturana de importância médica, que a gente discutiu na nossa live. Essa taturana Lonomia, ela também pode causar envenenamentos com morte, né? Então ela tem importância médica, ela é considerada um animal peçonhento, e depois que ela morre, enquanto ela estiver fresca, estiver com a parte úmida dela, ela pode sim acarretar acidentes, né? Então se vir porventura encostar nesse bicho fresco após a morte, ele pode acarretar acidentes sim. Depois que passou um tempo, esse bicho ressecou, ele não oferece risco nenhum. E também depois de morta, se a gente colocar ela no álcool, ela também não vai oferecer risco nenhum, pois suas proteínas, né, serão desintegradas com o álcool. Então, respondendo a pergunta da Cecília, sim, ela pode acarretar acidentes depois de morta enquanto ela estiver fresca. Pergunta número 2, do Lucas Mendes. Todas as aranhas têm veneno? Sim, todas as aranhas têm veneno. Todas as aranhas elas possuem veneno, possuem uma glândula e um órgão inoculador de veneno, então elas são consideradas peçonhentas. A diferença está na gravidade desse veneno, né? Então esse veneno é usado para matar as presas dessas aranhas e muitos desses venenos não oferecem risco nenhum para nós seres humanos. Então a gente tem mais de 3.000 espécies de aranhas e todas elas têm veneno. Só que algumas não oferecem nenhum risco, nenhuma importância médica para nós, seres humanos. Por isso que não são consideradas tão venenosas, mas todas elas têm veneno e são peçonhentas. Pergunta número 3 da Cecília. As aranhas menores são mais venenosas? Isso é um mito. Na verdade, as aranhas menores, elas também possuem um veneno com a potência de uma aranha adulta, só que a gente tem algumas espécies que elas crescem até 13 centímetros, né? E quando elas são filhotes, elas são obviamente pequenas, mas a potência do veneno é a mesma potência de uma aranha adulta, né? Então essa potência de veneno vai estar relacionada ao hábito alimentar dessas aranhas, então elas têm necessidade de ter essa toxina mais forte, então elas desde pequeno vão possuir veneno. A pergunta número 4 é do Daniel Paixão e ele fala assim: o famoso ditado, do silencioso vem o mais mortal, isso é correto? Existem vários aspectos que a gente tem que levar em consideração a esse ditado, né? Primeiramente, o que é ser silencioso? O que é um bicho silencioso? Nós temos um exemplo na natureza da aranha marrom. Ela é uma aranha não agressiva e de uma picada silenciosa, que não manifesta muita dor. E muitas vezes ela pode acarretar a morte, como também não pode acarretar a morte. A gente tem outro bicho que condiz com essa realidade, que são as corais verdadeiras, né? As corais verdadeiras não são agressivas e elas possuem o veneno mais mortal do Brasil. E a gente também tem as cascavéis, que também possuem um veneno mortal, só que elas não são silenciosas, né? São animais que possuem o guizo na ponta da cauda, chocalho na ponta da cauda, e quando eles se sentem ameaçados, eles balançam esse chocalho fazendo barulho, então não tem silêncio nenhum, e a picada deles também pode ser mortal. Então esse ditado ele não condiz
com a realidade dos animais aí, do silencioso, tense, o mais mortal, né? Pergunta número 5. Como eu sei se é uma aranha marrom ou não? Existem duas formas de identificar a aranha marrom. A primeira é pela posição dos olhos. A aranha marrom ela pertence à família Sicariidae e o gênero Loxosceles, onde eles têm 3 pares de olhos distribuídos. Então, as outras aranhas possuem 4 pares de olho, a aranha marrom possui 3 pares de olho, se enquadrando aí na família Sicariidae. E outra forma de descobrir se é aranha marrom ou não é porque ela tem uma estrela desenhada no cefalotórax, então ela tem esse diferencial das outras aranhas. E a aranha marrom é uma aranha que pode chegar de 3 a 4 centímetros. Então, a orientação é tirar uma foto com o celular e ampliar os olhos e procurar a posição dos olhos dessa família aí, Sicariidae, beleza? Pergunta número 6. Podem existir aranhas armadeiras menores que 13 centímetros? A resposta é sim. A gente tem armadeiras filhotes, e essas armadeiras vão crescer. Quando os filhotes nascem, eles nascem com meio centímetro, e eles vão chegar em adultos a 13 centímetros. Então a gente pode ter aí uma aranha armadeira de 5 centímetros, 7 centímetros, coincidindo com o tamanho das aranhas de jardim que a gente tem aí na natureza, que são muito comuns. Então elas podem ser menores que 13 centímetros sim. Pergunta número 7. A aranha marrom ela é comum nessa região? A aranha marrom não é tão comum nessa região, assim como ela é comum no interior de São Paulo, no estado do Paraná. Então essas aranhas elas são mais comuns na região sul, mas a gente tem a presença delas tanto na região sudeste quanto na região nordeste, na região norte, com pouca frequência, Então a maior frequência delas está no sul, beirando o estado de São Paulo, da região sudeste, no Paraná, e descendo aí até o Rio Grande do Sul, a gente tem uma frequência muito grande desses animais. A pergunta número 8 e última pergunta que eles mandaram para mim é como não ser picado por aranhas e não ser picado por escorpiões. Existem várias medidas preventivas que a gente pode tomar. A primeira delas, no caráter pessoal, é a gente, quando for mexer em áreas que tenha esses animais, entulhos, sempre colocar uma luva de couro para se proteger. É muito importante a luva de couro. Em áreas que a gente pode ter, em matas, a gente também tem que tomar o cuidado de colocar uma bota de couro. Se for andar em trilhas, colocar uma perneira. Todos esses cuidados são pessoais para evitar o caso de uma picada. Os cuidados físicos locais é a remoção de entulhos próximos à residência. Esses entulhos podem ser ambientes para baratas, para lesmas, para grilos, que são animais que são fornecidos de alimento para essas aranhas, São a alimentação dessas aranhas, desses escorpiões. Então, nas medidas físicas seria a contenção desse acúmulo de resíduos que geralmente ficam próximos às casas das pessoas, e na medida pessoal seria o uso de EPIs, tanto luva de couro quanto bota de couro, e também na ocasião a perneira. Gostaria de agradecer a participação de todo o pessoal aí que mandou as perguntas, que participou da live. Gostei muito de participar dessa live, de fazer essa interação com o Colégio Europa. Eu espero estar aí com os animais presente, falando sobre educação ambiental para vocês de uma forma presencial. Não deixe de seguir o nosso projeto nas mídias sociais, no Facebook, Projeto Andarilhos Cobras do Bem, no Instagram, proje.andarilhos, e também o nosso canal no YouTube, Projeto Andarilhos Cobras do Bem. Comente embaixo desse vídeo para mais perguntas, curta e compartilhe nossa página com seus amigos para promover a educação ambiental. Um grande abraço, pessoal. Fica uma mensagem para vocês. Não mate a cobra e nem mostre o pau. Faça educação ambiental. Valeu, galera.